Bênção ou maldição? É uma pergunta que ninguém precisa esperar para responder, né? Lógico, nós queremos bênção e queremos que Deus nos livre de qualquer maldição. Queremos ser abençoados por Deus, queremos ser guardados por Deus, queremos ser preservados por Deus. Que Deus cuide, que Deus nos abençoe, né? Nós falamos isso, que o Senhor te abençoe, te guarde. Quando encontramos alguém na rua e nos despedimos, Deus abençoe você. Nós queremos a bênção do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus manda bênção e também maldição. E por incrível que pareça, os textos que falam da maldição são muito detalhistas, assim, e falam de coisas terríveis que Deus mandará quando o povo dele se afastar. Nós estamos lendo, na nossa leitura guiada aqui pela Bíblia 365, o texto de Levítico. E chegamos aos capítulos 25 até o capítulo 27 de Levítico. No capítulo 26, nós vemos no início aqui o Senhor falando que o povo não deve se afastar dele, que o povo não deve construir outros ídolos, não deve se prostrar diante de outros deuses, não deve construir ídolos, porque ele é o único Senhor, só podem adorá-lo. E Deus diz assim: se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei chuvas nas estações próprias, a terra dará suas colheitas, e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança na terra. Eu lhes darei paz, paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. E Deus diz que tirará até os animais selvagens da terra, que os exércitos inimigos não terão poder contra ele. É um cenário assim maravilhoso, bênção de Deus. Mas logo em seguida Deus avisa: se vocês se afastarem de mim, aí virão maldições, maldições e maldições. E o povo se tornará escravo, e a terra será assolada, será devastada, o que eles plantarem os inimigos comerão. E a gente conhece a história do povo de Deus, a gente conhece a história do ser humano. O ser humano sempre se afasta de Deus. O ser humano sempre quer outra coisa além de Deus. Deus nunca é suficiente para o ser humano. Essa é a sede do pecado que reina em nós. Adão e Eva tinham a presença do Deus Todo-Poderoso, mas queriam outra coisa. Queriam experimentar a liberdade, o poder, e sempre a ganância dominando o nosso coração, a gente vai atrás de outras coisas. Eu falo isso aqui, nós queremos outras coisas, parece estranho, mas é porque talvez a coisa mais difícil seja entendermos que Deus é suficiente. Deus é suficiente para mim e para você. E é muito difícil descansarmos nisso. Nós corremos sendo que temos Deus em nossa vida. Buscamos sendo que temos Deus em nossa vida. Brigamos sendo que temos Deus em nossa vida. E deveríamos entender que Ele é tudo o que precisamos. Mas apesar de termos o pastor que cuida de nós, apesar de termos o nosso Deus presente conosco, nós ainda lutamos por coisas inúteis, coisas dessa terra, por uma glória inútil, vã. Deus promete que quando o seu povo se afasta dele, o seu povo enfrenta lutas, dificuldades. E você vai ter aqui muitas consequências, Versículo 19. Mas, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando meus estatutos, recusando-se a cumprir os meus mandamentos, eu os castigarei. E aí começa a mostrar terrores que Deus trará sobre o povo. É certo que Deus diz que se obedecessem, seriam abençoados e que ninguém consegue obedecer. É certo que Deus disse que se desobedecessem, seriam amaldiçoados e todo mundo desobedece. Então parece que esse cenário é o cenário de perdição certa para o ser humano, porque ninguém consegue obedecer a Deus, ninguém consegue ser perfeito, e ele diz que ou obedece ou sofre as consequências. Então
as consequências são inevitáveis? Sim, as consequências são inevitáveis. Sim, o ser humano é indesculpável e nós só não estamos condenados porque nesse processo nós só fomos encontrados pela graça de Deus. Deus diz de todas as maldições que virão, mas diz que apesar de tudo, apesar do povo se opor a ele, ele não vai cancelar a aliança. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei. Enquanto estiverem exilados na terra dos inimigos, não cancelarei a minha aliança com eles, terminando-os, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Deus não extermina seu povo porque ele se lembra da aliança que ele fez. E é pela aliança que ele fez que ele resolveu de uma vez por todas o problema que nos separava, o problema do pecado, nos mandando Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. Jesus veio porque nós merecemos? Não. Jesus veio porque nós somos bons? Não. Jesus veio porque nós conquistamos o favor de Deus? Não. Jesus veio porque Deus não se esqueceu da aliança. Jesus veio porque apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Deus prometeu salvar-nos. Deus prometeu que Ele mostraria sua graça salvando pessoas que não merecem. Então, a pergunta inicial sobre bênção ou maldição, nós poderíamos até responder que, infelizmente, nós escolhemos a maldição sempre que corremos de Deus, sempre que nos afastamos de Deus, sempre que desobedecemos a Deus, sempre que sabemos que devemos fazer o que é certo, mas fazemos o que é errado, sempre que deixamos os nossos impulsos dominarem, orgulho, vaidade, ego, mentira, brigas, raivas, qualquer outra coisa, nós sempre escolhemos maldição. Mas graças a Deus, que Ele não cancela a sua aliança. Graças a Deus, pela misericórdia dEle, Ele nos envia Jesus Cristo e Ele nos presenteia com graça. Ele alcança com bênção aqueles que só provocam maldição. Ele nos transforma a ponto de sermos pessoas mais parecidas com Ele, pessoas que representam a graça que receberam. Pessoas que podem transmitir o amor que receberam de graça. Pessoas que podem distribuir para esse mundo a paciência que receberam, a graça que receberam, o amor que receberam, a misericórdia que receberam. Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele não se esquece da sua aliança. Graças a Deus que Ele não se esquece da sua aliança. Graças a Deus que essa palavra tem mostrado para nós que Ele é bom e que a aliança dele não se quebra, porque é Ele que sustenta e ela que nos salva. Que Deus te abençoe, que você descanse na graça revelada na Bíblia, na graça demonstrada através de Jesus Cristo, que você celebre isso distribuindo graça a outras pessoas que se relacionam com você e podem não merecer assim como você, mas que você seja um distribuidor da graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.